Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ainda habite em nossa vida. Amém. Que só em Jesus Cristo podemos ter paz, segurança e confiança. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. E aqui a gente vai ver sobre o sofrimento do servo do Senhor, o sofrimento de Jesus Cristo. O título da mensagem de hoje é Jesus entende a sua dor. Jesus, ele compreende o teu sofrimento. Ele sabe o que você está passando. E os versos que vamos ler aqui, ao seguir, ele falará exatamente tudo que Jesus passou por mim e por você. E aqui nós lemos: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Nestes 3 primeiros versos aqui apresenta Cristo sendo torturado. Aqui no versículo 2, quando fala de uma terra seca, uma raiz, não havia beleza. Aqui era exatamente a personificação de Cristo ali, toda desfigurada dos sofrimentos, dos maus tratos, o seu rosto, o seu corpo todo dilacerado, ensanguentado. Uma raiz de uma terra seca, ela não tem beleza. E aqui foi exatamente o que Isaías fez a comparação para apresentar Jesus no futuro. Porque exatamente o profeta, quando ele recebe a visão do eterno, poderoso Rei do Universo, do nosso Deus, ele ali vai assemelhar algo para que assim possamos comparar o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si os nossos sofrimentos, nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Até aqui. Amados, Jesus sabe o que é sofrer, o que é padecer. Muitas vezes, quando uma mãe que perdeu seu filho, brutalmente assassinado, torturado, e muitas vezes quando a gente vai, ou a gente ou qualquer pessoa vai tentar acalentar, trazer ele conforto, aquela mãe ou aquele pai, aquele tio, sobrinho, filho, aquela pessoa que passou por aquele processo olha assim um pouco angustiado porque perdeu um ente querido, brutalmente assassinado, torturado. Aquela pessoa foi toda dilacerada, espedaçada, um crime mais macabro que os olhos humanos poderiam ver. Deus sabe deste sofrimento, porque muitas vezes nós como seres humanos podemos olhar e dizer: você não está passando por isso,
Não é você que perdeu um filho ou um parente desta forma. Amados, Deus perdeu um filho desta forma. O texto acabou de nos apresentar. Ele entregou Jesus Cristo como substituto nosso, como nosso substituto. Imagine ele ver o seu filho na cruz e não poder fazer nada, porque ele mesmo tomou a decisão, a escolha de estar lá para nos trazer a vida, para nos dar a oportunidade de poder viver a eternidade ao seu lado, assim escolhermos viver. Deus ali, no momento em que Cristo foi torturado, foi massacrado, dilacerado, pendurado na cruz. A cruz ali é um objeto de tortura. Assim falam os estudiosos, que dizem que a cruz não mata. É um objeto de tortura. O que levou Cristo à agonia, à morte ali, foi o peso do pecado da humanidade sobre ele. A agonia que ele sentiu foi muito grande. Quando a gente vê a história de Cristo no Getsemane, em oração ali pela humanidade, para Deus dar-lhe poder, para poder vencer a prova que ele estava passando, a Bíblia fala que ele ali estava suando sangue. O suor, as gotas de sangue que pingava do nosso Senhor Jesus Cristo. As Escrituras apresentam, se não fosse o anjo do Senhor que viesse naquele momento para confortar Jesus, para lhe apresentar e lhe encorajar em meio à escolha que ele tomou, Jesus Cristo tinha morrido ali. A agonia tão grande que ele passou no Getsemane. Vocês estão compreendendo? Então Deus sabe o que é perder um filho, um ente querido. Muitas vezes quando a gente vê um parente numa situação como esta, brutalmente assassinado, dilacerado, o nosso clamor, o nosso desejo é por justiça, que a justiça seja feita. Amados, medite nisto que eu irei falar agora. O prazer de quando a gente vê a pessoa e dizer assim, que a justiça seja feita, que a pessoa a qual levou o meu filho, meu parente, a ser brutalmente assassinado, que ele pague pela lei, que a lei se cumpra na sua vida. Quem foi que levou Jesus à cruz? Vocês estão raciocinando, quem foi que levou Jesus para ser crucificado? Fomos nós. Nós fomos os culpados por Cristo ser crucificado. Fomos nós que levamos ele até a cruz do Calvário. Então, se a justiça fosse feita, nós éramos culpados. Tínhamos que ser julgados e condenados à morte ou à prisão perpétua, pelo que fizemos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se entregou voluntariamente para nos salvar, para nos redimir da condenação eterna. Fomos absorvidos por Jesus. Ele nos perdoou. Ele nos deu a oportunidade de o aceitar como Senhor e Salvador de nossa vida, para que eu e você estivéssemos livres da condenação eterna. A oportunidade é dada para mim e você neste momento. Deus nos oferece o perdão gratuito. Eu e você devemos confessar a Jesus os nossos pecados, mostrar a Ele o verdadeiro arrependimento e nos entregarmos a Ele, para que assim eu e você não tenhamos só a oportunidade de vivermos uma vida digna aqui nessa terra, mas a vida que está para vir ainda.
a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, porque Ele voltará para levar todos aqueles que fizeram a sua vontade, para todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e não estão praticando mais, para todos aqueles que aceitaram o sacrifício dele em sua vida e neste momento estão aceitando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Amados, tome a decisão hoje, porque se fôssemos pelas nossas ações e atitudes, nós éramos exatamente réu de morte, mas Jesus foi o nosso substituto, ele se ofereceu, ninguém levou ele forçado até lá, ele se ofereceu, foi ele que se deitou na cruz, foi ele que abriu os braços para poder oferecer a mim e a você exatamente a vida que há nele. Que Deus te abençoe, que temos um ótimo dia na presença de Deus. Reflita nesta mensagem e que Jesus seja o centro de tua vida, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela oferta substituta que foi Jesus Cristo por nós, ó Deus, porque nós éramos réu de morte e o Senhor ofereceu Jesus para nos dar a vida. Obrigado pelo presente, pelo dom imerecido, que possamos tomar a decisão hoje, ó Pai, de estar ao lado de Jesus e que no dia da sua volta possamos estar lá dignos, porque foi Jesus que se ofereceu por nós. Então é pela justiça dele o qual nós fomos absolvidos da condenação eterna. Obrigado a Deus eterno e querido por tudo. E eu entrego a cada filho, a cada filha tua em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e como está escrito que o justo viverá pela fé. Amém.